E bom pessoal, Faldo aqui, estamos aqui com mais um vídeo falando aí do meu atual diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista nível 1, e do TDAH combinado aí com hiperatividade, tá? E falta de atenção. Bom, vamos agora para o último vídeo, fase adulta, que é atualmente onde eu estou. A fase adulta começa aos 18 anos, né? Então eu já tinha passado ali pelo ensino médio. Aos 18 anos eu ainda estava no ensino médio, se eu não me engano, no nono ou no primeiro ano. Eu fui reprovado 3 vezes, eu tive 3 reprovações, apesar da minha inteligência, né, como as pessoas dizem. Tem gente que me considera tipo um gênio, nossa, você é tão inteligente, mas tá, eu fui reprovado 3 vezes. E vários outros grandes artistas, né, vários outros grandes compositores, escritores, como Augusto Curry mesmo, que é esse livro que eu já indiquei aí, foram reprovados também no ensino médio, na escola, tiveram reprovações, mas provas não provam nada, né? O que importa é a nossa criatividade. Caramba! Maritaca, isso? Sei lá que bicho é esse. Enfim, tá vendo como que eu me distraio facilmente? É um sinal de TDAH também, tá? Cara, esses bichos vão ficar passando aqui? Sério? Tá, vamos lá. Sinais da fase adulta. Desenvolvimento de depressão com ansiedade. Ai, cara. E como eu disse, eu fui reprovado. 2 reprovações no mesmo ano no colégio que eu frequentava, era expulsão. E ali, pessoal, quando eu fui reprovado 2 vezes no mesmo ano, eu fiquei sem chão. Porque, como eu disse em um dos vídeos anteriores, vou deixar o card aqui para vocês, tá? Para quem está acompanhando essa minha saga, né, de como que foi eu lidar com o autismo na infância, na adolescência e na fase adulta. Temos aqui um vídeo eu falando sobre isso. O que eu estava falando? Desenvolvimento de depressão com ansiedade. Calma aí, pessoal, me perdi. Ai. Nossa, é branco constante. Ai, me perdi totalmente. As maritacas passou ali, velho. Calma, eu vou lembrar. Nossa, tô me lembrando até agora. Tá, lembrei. Quando eu saí do colégio, pessoal, militar, que foi onde eu estudei, eu passei basicamente a minha infância e adolescência e a fase adulta ali no colégio, né, que é o Tiradentes, que eu tenho um carinho muito grande por todo mundo que estudou comigo, todos, tenho um carinho gigantesco. Quando eu saí dali, pessoal, eu fiquei sem chão. Eu entrei numa depressão profunda, porque era minha segunda família, sabe? O colégio era minha segunda família, sabe? Eu fiz amizades incríveis, pessoas que eu trago até hoje para a vida. O Gustavo, principalmente, que estiver acompanhando aí, foi um dos que me ajudaram nesse processo de busca pelo meu diagnóstico, né? Que acompanhou minha vida aí. O Gustavo Souza, meu grande tatuador também, cara, fez essa tatuagem maneira aqui, olha só, que é a Triforce junto com as Relíquias da Morte. Foi uma das amizades, assim, ai, cara, sensacional. Não só ele, mas várias outras pessoas que acompanharam aí essa minha fase, mas ele principalmente. Vamos lá, enfim. Depressão entrou na minha vida por conta disso, tá? Bom, eu tive uma melhora na tartamudez, né? A terapia que eu falei um pouco no último vídeo aqui na fase adolescente, cards aqui já, né? Vocês já sabem. A melhora na tartamudez, que é a gagueira, veio por conta das minhas técnicas que eu utilizei na flauta, tá? Na flauta e nos vídeos, né, que eu comecei a fazer para o YouTube. Então foi uma espécie de terapia, de uma autoterapia, né? E isso sempre, pessoal, eu comecei a fazer de forma aleatória, eu simplesmente gostava e comecei a fazer. E eu vi que as pessoas foram retornando, né, com comentários positivos, as pessoas, né, do colégio me apoiaram, porque é algo considerado vergonhoso no ensino médio você mostrar a sua cara, se expor, sabe, uns vídeos, e eu fazia da forma mais espontânea possível, sabe, eu tava apenas sendo eu. E aí tiveram comentários positivos, negativos, pessoas que entenderam que eu era autodidata, eu nunca fiz nenhum curso para aprender instrumentos musicais, era tudo de ouvido, as músicas, as notas que eu tirava eram sempre de ouvido. Então tiveram várias pessoas me perguntando, onde você consegue essas notas? Você consegue
deixar as notas pra gente, aprender a tocar também, e eu não sabia, por quê? Eu sou autodidata, eu sempre tive uma audição muito boa, né, por conta da hipersensibilidade auditiva, que eu falei que veio lá da infância, você se lembra, né? Então, eu sempre tive um ouvido muito bom para música, para... Vamos lá, continuando aqui. Ecolalia continuada, ou seja, eu continuo até hoje, nos dias atuais, imitando personagens, gravando músicas de filmes, né, de séries também. O último filme que assisti, que eu gostei muito das músicas, foi Moana. Eu gosto muito de desenho animado também, pessoal. Apesar da minha idade, hoje em dia eu tenho 26 anos, mas eu adoro desenho animado, adoro, tipo, filmes infantis, sabe? E tem essa questão também da infantilidade, né? As pessoas que são autistas têm esse traço de serem pessoas mais ingênuas, né? Mais imaturas, né? Que falam, você é muito criança, tem que crescer, fica assistindo essas coisas de desenho animado, de desenho. E eu adoro, pessoal. Olha só, tô com a minha camisa aqui do Homem-Aranha, gosto muito de filmes de super-herói, né? Enfim. Hiperlexia continuada, vamos lá. Eu continuo focado muito em leitura, né? Igual eu falei, eu expandi muito o meu vocabulário, sempre sou muito curioso. Quando tem algo que eu não conheço, eu gosto de pesquisar. Se uma pessoa fala algo que eu não conheço, que eu não tenho entendimento, tipo, você sabia que, sei lá, a luz foi feita por conta disso? Se eu não souber, eu vou falar assim, não sabia. E vou tentar entender o porquê que é aquilo, e depois que a pessoa me falar aquilo, eu não tomo aquilo como verdade absoluta, não. Não, de jeito nenhum. Eu vou pesquisar por que aquilo é aquilo, e se aquilo que a pessoa me falou é verdade, ou possa ser uma verdade, né? Então eu faço uma pesquisa completa, sabe, de assunto que eu não conheço, de algo... Então eu tenho sempre essa busca aí pelo conhecimento, né? Isso é uma característica também de pessoas autistas. Eu tive, vamos dizer aqui, hiperfoco continuado, né? Ou seja, continuo com hiperfoco ali em insetos, né? Hiperfoco continuado e alterado, mais frequência, mais insetos. Ou seja, o hiperfoco que eu tinha em insetos lá da fase da infância voltou à tona, assim, sabe? Na fase adulta, aos 18 anos para cima até hoje em dia. Eu comecei a tirar fotos, eu comecei a fotografar insetos, a estar mais próximo, a conseguir segurá-los, tipo assim, uma aranha. Eu adoro aracnídeos, meu Deus, eu adoro aracnídeos. E as pessoas têm nojo, têm medo, têm pavor de aranhas. E é normal, para pessoas normais isso é normal, sabe? Tipo, para pessoas neurotípicas, que são as pessoas normais, o certo é o quê? A pessoa ter aversão, ter nojo de um inseto. Mas se as pessoas buscassem se informar melhor, estudar melhor, saber que nós temos 2 espécies aqui no Brasil de aranhas, né, de aracnídeos que são mortais e perigosos pra gente, as pessoas teriam menos medo, menos pavor de um bichinho que é tão inofensível, sabe? Nós temos 2 aranhas, que é a aranha marrom e a armadeira. Essas 2 são as principais aranhas mortais aqui no Brasil. As outras aranhas, no mínimo, vão te picar, mas assim, não vão te picar à toa, pessoal. O bicho, a natureza é tão incrível que as aranhas meio que sabem o que elas podem atacar, né? O tamanho da sua presa. Então, se ela vê que a presa é muito grande, tipo a minha mão, por exemplo, estiver se aproximando, ela sabe que ela não vai conseguir bater de frente com a minha mão, então ela não vai te atacar simplesmente, sabe? Ela vai te atacar se ela se sentir extremamente ameaçada, que no caso da armadeira já é uma aranha mais agressiva, ou seja, ela não vai ter medo de te atacar, ela não tem medo de porra nenhuma, e a aranha marrom é uma aranha bem pequena, então você vai encontrar tipo no meio da roupa, no meio de cobertores, e no ato de você esfregar nela, tipo, por muito, né, de você flexionar, ela pode te causar uma picada acidental, pessoal. Enfim, vamos parar de falar de aracnídeos, né? Mas eu desenvolvi isso, tenho um grande carinho pela natureza, não consigo matar insetos. Os únicos insetos, pessoal, que eu mato hoje em dia é barata, moscas e pernilongos. Esses 3, pessoal, isso aí vocês não pode matar à vontade, enfim. Mas ainda assim eu tenho nojo de matar, sei lá, é algo que eu não me sinto bem, porque você está tirando uma vida, enfim, eu tenho essa questão também, tá?
Isso para qualquer coisa, para plantas, eu tenho um carinho enorme por plantas também, apesar de não gostar muito, mas eu já plantei, eu fiz uma terapia, em cima disso eu comecei a plantar coisas, eu plantei girassóis, eu plantei maracujá, meu maracujá tava tudo para dar certo, ele cresceu bem, mas não consegui desenvolver porque eu tive que me mudar, eu tive que tirar ele do vaso, eu ainda tentei fazer com que ele prosperasse, mas não deu, infelizmente não deu. Bom, vamos lá. Hiperfoco alterado, né? E a frequência aumentou bastante, tanto que as pessoas, eu acho incrível isso, pessoal, que vocês fazem. Tem gente que me manda foto de insetos para eu poder identificar. Fala, que aranha é essa aqui? E pessoal, eu gravo com muita facilidade as espécies, as classes dos animais, saber ter essa diferença do que é um crustáceo, né, do que é um aracnídeo, do que, tipo assim, saber que um carrapato ou um ácaro faz parte dos aracnídeos, né? Que um escorpião também é um aracnídeo, não é um inseto. Enfim, saber esse tipo de coisa, que os besouros fazem parte de uma outra classe, que as abelhas são de uma outra classe, né? Dos himenopteros, enfim, sabe? Eu gravo muito isso. Então eu tenho essa facilidade para identificar os insetos e saber quais são perigosos e quais que não são. E isso é uma coisa que eu explico desde cedo às minhas irmãs, que é a Ágata e a Helena, e o meu irmão também, Heitor. Eu gosto de passar muito isso para eles, tá? Essas informações. Olha, esse inseto você pode segurar, ele não vai te atacar, não vai te afetar em nada. Tem os coleopteros que são os besouros, né? Adoro besouros. Enfim, vamos lá. Continuei com o meu hiperfoco em música e em jogos também, né? Até hoje, atualmente. Eu tive uma melhora na seletividade alimentar, ou seja, hoje em dia, pessoal, graças a Deus, eu como de tudo praticamente. Tipo, não tenho nenhum problema alimentar. Porém, todavia, portanto, eu tenho um paladar infantil. Ou seja, eu gosto de bolacha, biscoito, né, essas coisas mais infantis, assim, doce. Eu adoro doce, sabe, chocolate, essas coisas mais... esse paladar mais infantil. E também tenho dificuldade ainda com feijão, já falei, né? Com alguns grãos eu como, mas eu não gosto muito, mas eu não me importo muito, sabe? O que tiver ali eu vou comer. Só tenho uma aversão a quiabo, por conta da textura, eu não consigo, pessoal. Quiabo não desce, não desce. Quiabo, inhame, não sei, não dá. Mudez, eu ficava mudo em certas ocasiões, eu ficava mudo porque eu me cansava, era tanta informação, eu me socializava, tá? Durante a fase adolescente também, né, que foi na fase da escola, eu sempre tive um carinho muito grande, meus amigos também tiveram um carinho muito grande por mim, eu era sempre muito bem incluído, eu era chamado para festas de aniversário, tá? de debutante, então eu sempre tive esse carinho muito grande, mas quando eu passava por esse momento de socialização muito grande, tipo uma festa de aniversário, eu tinha que me recuperar minhas energias, ou seja, eu tinha que ficar um dia basicamente quietinho na minha, meditando, para eu poder me recuperar, porque é muita informação. Falar cansa, falar muito cansava, escutar demais cansava, fora as luzes que tinha, né, nessas festas, as músicas muito altas, aquilo me matava. Só que silenciosamente, por isso que o level 1 de suporte não é leve, né? É porque é invisível. Bom, a timidez, né? Eu comecei a me tornar um pouco mais tímido, porque depois que eu saí do colégio, junto com a depressão, né? Que eu sempre tive uma galera que me acolhia muito bem, e quando eu saí disso, eu tive que ser introduzido na fase adulta ali, sabe? Sem saber desses meus problemas que eu tinha. Foi muito complicado, porque eu comecei a me isolar, sabe? Então eu comecei a virar um garoto, né, um adulto muito tímido. Eu comecei a me fechar muito com várias pessoas, eu conversava só o básico. Então eu comecei a ficar mais mudo, sabe? A ficar mais... a ser um ouvinte melhor. O que era bom para outras pessoas, porque eu tinha paciência de escutar e não gostava muito de falar. Então talvez as pessoas se sentiam bem conversando comigo porque eu tinha essa habilidade de escutar bem. Sensibilidade à luz e a barulhos e ruídos. Pessoal, fase adulta, o que não me incomodou muito na fase infantil veio à tona. A sensibilidade à luz, eu comecei a ficar cada vez mais isolado, num quarto escuro, junto à depressão também.
a luz, a barulhos e a ruídos. Pessoal, a minha questão não é muito com músicas, vamos dizer, coisa muito alta. Eu vou me adaptar a situações, a músicas muito altas, quando a música for do meu gosto, tipo, quando for uma música que eu gosto muito. Então, se eu estiver num ambiente, tipo assim, num evento, vamos lá, alguém me chama para uma festa, onde o tema da festa vai tocar só as músicas dos Beatles. Eu vou me sentir muito à vontade nesse lugar, porque são músicas dos Beatles, eu gosto muito das músicas dos Beatles. Então, se eu estiver no último altura, eu vou gostar, porque eu vou saber cantar aquela música, eu sei que eu gosto daquela música. Ruídos, tá? Barulhos bem baixos, tipo, cara, você conseguiu escutar o barulho de uma eletricidade, já foi coisa que me incomodou, porque tinha barulho bem leve que eu ficava escutando, ruídos, nossa, cara, isso me matava. E às vezes tinha coisa que não parava, os ruídos não paravam, e eu falava, pessoal, vocês não estão escutando isso? O pessoal, não, sabe, para outras pessoas era normal, mas para mim me incomodava muito. Como eu falei para vocês, eu me adaptei aos barulhos de máquinas, eu me adaptei a vários barulhos, mas às vezes as coisas simples, sabe, um barulho simples me incomodava muito, e chegava ao ponto que aquilo ia repetindo e, sabe, me incomoda muito. Barulho de carros, sabe, muita coisa. A minha hipersensibilidade auditiva aumentou muito, por isso que eu estou utilizando esses fones hoje em dia, né? Isso aqui é um abafador. Olha só, fui eu colocar, esse aqui ainda é um pequeno, né? Ele se adapta bem aqui à minha orelha, mas eu preciso de, futuramente, né? Tem condição financeira também, para comprar alguns um pouco maiores, abafadores um pouco melhores, né? Também. Porque o fone abafador, olha só, agora eu estou escutando a única coisa que eu estou escutando agora é a minha voz. Então tá uma paz, um silêncio, uma tranquilidade, eu não estou escutando mais os passarinhos, sabe? Então foi algo que eu comecei a fazer adaptações na minha vida para eu melhorar essa minha qualidade de vida, tá? Pessoas que falam muito alto, e eu nunca gostei muito de sentar à mesa com outras pessoas. Eu sei que é o correto a se fazer quando for fazer uma refeição, almoçar, jantar, você sentar à mesa, né? Com as outras pessoas, outros familiares, mas foi algo que sempre muito me incomodou, porque além de eu me incomodar um pouco com o barulho das outras pessoas mastigando, eu me incomodava com o meu próprio barulho mastigando, né? Porque quando você está mastigando com a boca fechada, você escuta ali né? Se for uma coisa mais crocante, você vai escutar o cruc, cruc aqui, passando pelo... era algo que me incomodava. Então eu prefiro me assentar, tipo, num lugar onde eu estou mais tranquilo. Então eu prefiro ir para o meu quarto, pegar minha comida, ir para o quarto, assistir alguma coisa, colocar um fone de ouvido. Eu me sinto muito melhor com isso. O fone de ouvido, pessoal, é algo engraçado, porque vai entrar e vai voltar um pouco na fase adolescente. Porque, por conta da autoestima, eu sempre quis muito usar esse tipo de fone, esse estilo de fone aqui, headset, né? Eu sempre quis muito utilizar esse tipo de fone, sempre quis muito, mas a minha timidez, né, que eu falei que surgiu, a minha timidez e, né, a vergonha também não permitisse que eu usava um fone desse, porque eu me sentia, entrava na questão da autoestima também. Eu, não sei lá, não me sentia legal usando um fone desse assim na rua. Sei lá, que eu fiquei. E aí eu comecei a utilizar fones pequenos, aqueles fones, né, auriculares, eu esqueci o nome dele, mas aqueles fones mais internos, sabe? Esses fones eram incríveis, alguns eram bem altos, mas ele tinha um porém, ele não abafava os ruídos externos. Então, mesmo com fone, eu conseguia escutar ruídos que me incomodavam, né? Então eu passei, hoje em dia, né, tá? Esse fone, pra vocês terem noção, esse fone eu comprei ele no final do ano passado, 2023, e já feito todas as terapias, né, mais tranquilo comigo mesmo, né, superando a timidez, entre outras coisas, eu falei, cara, não tem porquê eu ter vergonha de utilizar um simples headset. Então eu comecei a utilizar, cara, isso aqui mudou muito minha vida. Então quando tinha situações que eu me incomodava, com pessoas brigando por perto, discutindo, ou coisas que não eram relevantes para mim, eu simplesmente pegava meu foninho e colocava aqui, ou entrava no meu mundinho, tranquilidade, escutava minha musiquinha e mó paz, entendeu? E o bom dele é que ele é bem alto, então às vezes quando eu quero escutar outras pessoas, quando é de interesse, né,
eu deixo o fone tocando uma música um pouco mais alta e escutando as outras pessoas, sempre com a música por perto, pessoal, porque música, principalmente as músicas da Cia, cara, a Cia é uma cantora pra mim extraordinária, mas eu vou falar pra outros vídeos. Ai, pessoal, meu celular vai descarregar, vou salvar aqui o vídeo e editar. Bom, já recarreguei um pouco aqui meu celular, eu tenho que terminar esse vídeo, pessoal. Baixa autoestima, tá? Era algo que eu já falei pra vocês, que eu tive bastante desde o início lá da fase adolescente, agora na fase adulta, né? Foi quando eu aprendi algumas coisas, né? É tudo bem demorado pra gente que tem TDAH aprender as coisas, né? Às vezes é um pouco mais demorado. Relações interpessoais afetadas, né? Ou seja, minha relação com meus familiares durante a fase adulta foi bem complexa. Mas não julgo, sabe? Todos nós temos nossas dificuldades. Se eu falar aqui que ninguém me ajudou, que ninguém percebeu, eu estaria sendo a pessoa mais egoísta do mundo, porque todos nós temos os nossos problemas, os nossos demônios internos, né? As nossas lutas, enfim. O meu pai sempre se esforçando com os tratamentos, né, que eu tive também, dentários, enfim, os outros. Isso nunca me faltou, sabe? Eu fiz diversas cirurgias, eu tive essa oportunidade de fazer algumas cirurgias de coisas que me atrapalhavam na infância também. Interações sociais afetadas, né? Ou seja, relações com meus pais, né, com meus familiares, foi bem conturbada durante essa fase, mas, porém, tudo acontece no seu devido momento, sabe? As coisas eram para ter acontecido dessa exata forma, por meio de um aprendizado gigante, tanto para mim quanto para os meus familiares também, tá? Então, a tendência agora é só melhorar, eu tenho certeza disso, vai melhorar bastante. Já melhorou, tem melhorado e vai melhorar ainda bastante. Coragem exacerbada, mais impulsividade na fase adulta. Coragem exacerbada, vamos lá. Ambiente de trabalho, né? Atualmente eu trabalho como garçom, né? Foi uma oportunidade que eu tive de aprendizagem, né? De melhorar e acrescentar algo a mais no meu currículo, né? Uma experiência a mais. Quando você trabalha em um ambiente de público, né? As pessoas têm uma certa vista grossa, mas que faz sentido, algo que faz sentido, sabe? E como vocês podem ver, é engraçado que antes de eu ter esses resultados, de eu saber que coragem exacerbada, exagerada, era algo, né, do espectro autista e do TDAH, eu fiz uma tatuagem, cara. Essa tatuagem aqui da Triforce, de Zelda, que eu amo muito Zelda, que é um hiperfoco também, que eu entrei em hiperfoco de Harry Potter, que eu gosto demais, e de Zelda. E basicamente esse triângulo que está destacado aqui é justamente coragem. Que o personagem principal do jogo, que é o Link, ele é um personagem representado pela Triforce da coragem, que seria uma trindade relacionada pela coragem, sabedoria e o poder. E o Link representa a coragem. E olha só, eu tatuei coragem na mão, num ambiente de trabalho onde eu preciso utilizar a mão, né, para atender as pessoas e tal. Então isso daí já começa por algo que entrou um pouco na impulsividade também, de eu fazer algo, né, extremamente corajoso. Não só isso. Cara, eu pintei meu cabelo de rosa. Eu pintei meu cabelo de rosa, cara. Foi algo que eu sempre quis fazer uma loucura, assim. E foi algo bem... Eu fiz na maior impulsividade, assim, sem pensar nos... Impulsividade é isso, você fazer algo sem pensar nas consequências que isso pode te trazer. Quando eu fiz essas coisas, eu não pensei, tipo assim, poxa, eu trabalho num ambiente que exige isso, né? A boa apresentação, as pessoas vão enxergar isso de uma forma boa, sabe? É algo muito extremo. E eu ter pintado meu cabelo de rosa num ambiente, né, onde eu mexo com o público, foi uma coragem bem... Não pensei no que os meus chefes poderiam pensar, né? Então, foi algo da coragem aí, exacerbada, que está dentro é um dos sinais aí. Vamos lá. Impulsividade alimentar, financeira e verbal. A impulsividade alimentar entra junto com a ansiedade, porque a ansiedade é uma coisa muito complicada, que você vai comer de forma impulsiva. Então eu tive vários problemas em engordar e emagrecer, sabe? Então tem uma certa impulsividade de começar a entrar com certos vícios, né? Comidas viciosas também, como salgadinho, que é algo que eu sempre gostei muito, né? Que são chips, ou salgadinhos, como vocês entram na parte da alimentação infantil, né? Impulsividade financeira. Eu entrei no hiperfoco de jogos que eu comecei a gastar de forma
surreal com jogos, tá? Com videogame, Nintendo principalmente, uma bela de uma filha da puta. Eu custei a entender que o que eu estava fazendo, o dinheiro que eu estava investindo, não estava me dando retorno, vamos dizer assim, em nada, sabe? Eu estava gastando com jogos, mas, sabe, tipo, era uma coisa que ia liberar minha dopamina, né? Que para melhorar, para mim eu me sentir bem, mas em coisas materiais, sabe? E eu comecei a perceber isso foi um pouco tarde, porque eu poderia ter economizado bastante, né? Utilizar esse dinheiro com cursos, com outras coisas mais importantes. E isso entra na parte da impulsividade. Comecei a ter dificuldades financeiras, né? Relacionadas a isso, a gastos desnecessários. Hoje em dia eu me controlo muito mais, tenho a tendência a só melhorar. Impulsividade verbal, pessoal, nossa. Falar o que dá na telha, entender as coisas no literal. Então, como eu disse, eu tenho dificuldades com piadas, no meio da interação social, eu não entendo direito uma piada, quando que é sarcasmo, quando que é ironia. Isso eu tive muita dificuldade no serviço, porque às vezes um cliente fazia uma piada simples e eu não entendia, eu respondia a esse cliente da forma literal. E bom, pessoal, só aproveitando aqui fazer uma pausa, que eu não tinha gravado, mas eu vou contar uma história para vocês bem engraçada que aconteceu no serviço mesmo. Tinha um cliente que ele estava sentado em frente ao freezer, né? E o freezer, tipo, tava menos 5,9 ou menos 6 graus, né? Ou seja, tava bem gelado a cerveja. E aí eu levei uma cerveja para ele, tava ele e a esposa dele. Ele fez uma piada: da próxima vez você traz uma mais gelada. Cara, eu olhei bem pra cara dele e falei: tá, mas já tá menos 6 graus, não tem como eu trazer uma cerveja mais gelada que isso. Tipo, eu respondi assim na inocência, sabe? Da forma como eu entendi a piada dele. Aí a esposa dele deu uma risada e falou assim: não, ele é brincalhão assim mesmo. Não repara não, ele fez só uma piada. E aí eu voltei pro meu colega e falei: cara, o cara falou que a cerveja, ele falou pra eu levar uma cerveja mais gelada. Sendo que já tá, tipo, menos 6, tá bem gelada. Tava até nevando a cerveja. E aí ele falou: cara, ele só fez uma piada. Então é esse tipo de coisa que a gente passa. Isso é ruim, porque as pessoas não entendem, não tem uma plaquinha escrita assim na minha testa: me desculpe, eu sou autista, eu falo as coisas de uma forma muito sincera, eu não entendo sarcasmo, eu não entendo ironia. Eu era um ranzinza, basicamente, porque eu não entendia piadas e tal. Mas era basicamente isso. É algo que não tem como explicar, sabe? Eu vou fazer uma pausa que eu vou mostrar algo pra vocês aqui. Felizmente, pessoal, eles criaram isso daqui, olha. Esse aqui é o cordão de girassol, tá? Vocês podem ver que um dos últimos vídeos que eu postei no Instagram, ou fotos, eu estava utilizando isso daqui. Que isso daqui que indica que nós somos diferentes, tá? Esse cordão aqui, as pessoas precisam se conscientizar do significado desse cordão. Não só esse, mas como o cordão do autismo também. Eu não vou saber explicar exatamente o significado, mas ele foi... Eu não vou falar, tipo... especificamente, tá? Porque eu sei que tem leis sobre isso daqui, que a gente pode utilizar isso para indicar que nós temos um transtorno, né? Estamos dentro do espectro autista. Mas isso daqui que explica, e que se as pessoas estiverem bem conscientizadas, vão entender: ah, por isso que fulano não entendeu tal piada, por isso que ele nos tratou dessa forma, né? Porque ele é diferente, ele tem essas diferenças, né? Essas atipias. E eu comecei a usar isso durante um tempo no serviço. Algumas pessoas notaram essa diferença. A maioria deles eram educadores, professores, vieram conversar comigo: ah, você acha que você tem? Eu falei: olha, eu estou no processo de autoconhecimento, estou fazendo alguns exames para comprovar se eu tenho, mas eu tenho muita diferença, muita dificuldade de entender piada. E algumas pessoas estavam conscientes por conta disso daqui. Isso aqui é muito importante, pessoal, muito. Só que eu parei de usar um pouco, porque até quando eu comecei a usar ele, eu não tinha o diagnóstico ainda em mãos, mas eu já tinha vários sintomas que provavam que eu tinha algo diferente. Eu parei de usar porque começou a surgir vários comentários de pessoas desinformadas, né, comentários um pouco maldosos, né, um olhar diferente das pessoas, porque eu pego transporte público, eu pego ônibus e as pessoas me olhavam
algumas pessoas sabendo do que isso aqui significa, pensavam, será que esse cara tem mesmo alguma coisa? Será que ele só está querendo? Pessoal, não. Eu não tenho dificuldade nenhuma em andar, em ficar em pé, graças a Deus. As minhas pernas, o meu organismo funciona totalmente normal, eu não tenho nenhum problema. Eu fiz uma bateria de exames pessoais, exames de sangue, exames geral, sabe? Eu fiz um check-up geral e graças a Deus não tenho nenhum tipo de doença, nada mais grave, nenhum tipo de câncer, nada, graças a Deus. Então eu consigo me ficar bem, meu físico é muito bom. Então eu, de forma alguma, eu utilizo isso daqui para conseguir assentos, que eu escutei muitas pessoas falando, você vai usar isso aí para conseguir assento no ônibus, sabe? Assento preferencial. Se eu quisesse, eu poderia sim, eu posso, na verdade eu tenho um direito, sim. Mas eu não faço isso para isso, eu faço para me ajudar na verbalização, na parte de socializar, porque é um controle que eu preciso atualmente, vou conseguir através da terapia, eu vou ter um suporte maior de aprender a como socializar e verbalizar melhor minhas palavras. Então a minha dificuldade atualmente é essa, entendeu? Mas nada cognitivo. Agora pessoas autistas nível 2 ou 3 de suporte requerem totalmente disso aqui, pessoal, porque realmente, igual eu falei para vocês, hipersensibilidade. Então você tá dentro do ônibus, são vários estímulos, tem uma luz, nossa, a luz é muito forte, uma luz clara que me incomoda, vários barulhos, pessoas gritando, falando alto, mas todo mundo tem o seu problema. Igual eu falei, existem vários outros tipos de transtorno. Essas pessoas não sabem, podem ter algum transtorno, mas acabam extravasando de formas errôneas dentro do ônibus, gritando, falando alto. Isso me incomoda muito. E por isso que eu ando sempre com foninho. Agora eu coloco fone, entro dentro do ônibus e boa, sabe? Transporte público. Mas é basicamente isso. Deixa eu falar outra coisa aqui. Pessoal, por favor, comentem aí também se vocês acham que eu deveria continuar utilizando os cordões, que eu utilize para conscientizar outras pessoas, ou se vocês acham que não tem muita necessidade de eu estar utilizando, tá? Porque basicamente agora eu sei que eu tenho o direito de utilizá-lo, mas eu tenho um pouco de medo ainda do preconceito das pessoas, porque ainda é um tabu. Autismo nível 1 de suporte, eu acho. Vamos lá, dificuldades em mudança de rotina, né? Mudanças no geral, para mim, é muito difícil, eu ter que me adaptar tudo de novo. Se alguma coisa sai do esperado, tipo no ambiente de trabalho, eu sempre faço uma coisa da mesma forma, ou sempre estou acostumado com uma mesma equipe. Tipo, eu tenho um colega, um amigo dessa equipe que está sempre ali comigo. E se isso muda, de repente, tipo, se vem uma outra pessoa trabalhar comigo, nossa, cara, que sofrimento, é horrível. Então esse tipo de mudança repentina nas coisas me dá crises, me dá crise de ansiedade, diversas crises, sabe? Repetição de músicas, filmes e séries, comecei a aumentar ainda mais isso, repetindo músicas diversas vezes até gravar. Eu tenho uma facilidade com línguas, né, estrangeiras, eu gosto muito de inglês, francês, japonês também, espanhol, são essas 4 linguagens que eu adoro, assim, eu consigo compreender bem, até é uma facilidade, por isso que eu falo, cara, que é um transtorno por trazer dificuldades, mas em compensação traz tantos outros benefícios, sabe? Tantas outras coisas grandiosas que fazem com que nós nos tornamos, por ter um conhecimento maior das coisas, uma curiosidade e criatividade acima da média aí. Lentidão, reclamação e imaturidade. Tá passando o carro do picolé agora, pessoal. Lentidão em algumas coisas, algumas atividades que são consideradas chatas para mim, eu sou lento para fazer. Quando eu coloco uma musiquinha, ainda dá uma acelerada, eu animo um pouco mais, dependendo da música. Reclamação, né, que é o hábito de reclamar, sempre reclamando, mas sem entender. Isso daqui foi tudo antes, pessoal, esses sintomas que eu estou falando para vocês, foi tudo antes do meu diagnóstico, tá? Porque agora, pessoal, eu estou muito mais tranquilo e tendo um entendimento dessas coisas, vai tudo facilitar, vai tornar a minha qualidade de vida melhor, sabe? Reclamação, imaturidade, oscilação de humor, né, por não entender metáforas e piadas, e o olhar não sustentado, que eu falei de não conseguir olhar direto no olho das pessoas na hora de conversar, né, que é algo bem complicado. E os profissionais que eu passei durante a fase adulta foram bem mais complexos, igual eu falei, eu fiz uma bateria de exames, tá? Vou mostrar pra vocês já já. Beleza? Fui buscar em minha pasta de documentos. Pessoal, quando eu digo que é uma bateria de exames, olha só a quantidade de exames médicos que eu fiz. Só um minuto, deixa eu mostrar pra vocês.
para conseguir chegar nesse laudo. Olha a grossura disso daqui. São mais de 100 páginas de exames. 100 páginas. Tudo começou, como eu falei lá nos outros vídeos, através da minha doação de sangue, né, que eu era doador. Olha só, Fundação Hemominas, não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Foi quando foi alegada a minha arritmia cardíaca. Isso foi no dia 4/6/2020. Que eles me encaminhando o senhor Patrick, que compareceu a essa unidade da Fundação Hemominas, candidatando-se à doação de sangue nesta data. Solicitamos avaliação clínica e complementar de arritmia cardíaca. Foi aqui que tudo começou, tá? Então eu fui eu fui no cardiologista consultar. Exame realizado em boas condições técnicas, em 3 canais simultâneos. Olha só, vários gráficos aqui. Isso aqui são todos os meus batimentos cardíacos. Foi o exame que eu fiz de Holter. Olha só, são várias páginas aqui, tudo bem explicado. Começou por aqui, pessoal, esses exames. Olha só, meus nomes, meus dados, tudo certinho. Eu precisava escrever as coisas que eu sentia durante o exame. Palpitação, dor de cabeça, palpitação acelerada, dor de cabeça, fadiga, né? Isso aqui foi no dia 30/6/2020. Primeiros exames. Começou com o cardiologista, tá? Exame cardiológico, ou seja, do coração, por conta da ansiedade. E isso eu não sabia ainda do autismo. Depois vieram os exames pessoais, né, que são de testes, de vírus, essas coisas assim do tipo. Todos constaram não reagente, ou seja, tudo certinho. Fiz ultrassons também, porque uma dificuldade que eu tinha muito era de falar onde que eu estava sentindo dor, porque eu não sabia exatamente... Esses passarinhos, meu Deus. Eu não sabia dizer exatamente o que estava doendo. Por exemplo, se eu tinha uma dor, tipo, na fase da infância para adolescência, se tinha uma dor, tipo, eu senti uma dor na região aqui do estômago, para mim era dor de barriga, pronto, sabe? Eu não tinha noção do que era uma cólica, o que era uma queimação estomacal, sabe? Eu não sabia diferenciar essas coisas. Então, para mim, qualquer dor que eu sentia, eu não sabia explicar exatamente o que era, sabe? Então, eu tive essa dificuldade, por isso eu fiz vários ultrassons também. Esses aqui são os resultados dos meus ultrassons. E, pessoal, tudo isso a maioria deles foram gratuitos, né, através do SUS, mas muito deles, meus pais, né, os meus familiares que me ajudaram aí também a realizar esses exames, né, meu pai principalmente também. Várias receitas de remédios que eu tomava, medicamentos. Esse aqui são os testes, os resultados de sangue laboratoriais, né? Enfim, pessoal, vários exames. Várias folhas, ó. Até que eu fiz o check-up geral. Eu falei, gente, não tem porquê. Aonde que está sendo o problema? Eu fui tentando achar a fonte do problema, porque se meu organismo estava bem, sabe, se eu estava saudável, tipo, não tinha nada físico, não tinha nenhum tipo de câncer ou alguma coisa que poderia me deixar mal, por que eu ainda não estava bem? Sabe, tinha alguma coisa. E aí que eu comecei a voltar a ir para o psicólogo, tá? Indo no psicólogo, eu comecei a me medicar. Ela me passou alguns medicamentos, né? Falou, olha, vê se vai resolver. Me passou remédio para ansiedade, né? Eu vi que teve uma melhora, mas ainda não foi a melhora que eu queria obter. Eu ainda estava com alguns problemas. Eu falei, gente, se não é ansiedade, tem alguma outra coisa, sabe? Eu não estou me sentindo bem com alguma coisa. Aí, da ansiedade, ela falou assim, olha, já que não está resolvendo, você falou que o remédio para ansiedade te ajudou, mas você ainda está tendo outros problemas no serviço ou na vida pessoal, vou te encaminhar para um psiquiatra, né? E aí fui para o psiquiatra. Psiquiatra, eu falei, olha, tenho dificuldades para dormir, sempre tive insônia, desde os 10 anos de idade eu sempre tive muita dificuldade para dormir. Eu trocava o dia pela noite, né? Quando eu ia deitar, às vezes eu podia estar com sono que fosse, mas ao me deitar, o pensamento acelerado, aquele tanto de informação circulando, me deixava doido, eu não conseguia dormir da forma correta. E logo a qualidade do meu outro dia, no meu próximo dia, seria horrível, porque eu ia ter um desempenho muito baixo, porque eu não dormi bem. E isso é estudo, isso é fato. Se a gente não dorme bem, a gente não vai ter um desempenho bom, sabe? E pessoal, fase adulta,
comecei a me envolver com bebidas alcoólicas, né? Comecei com cerveja, comecei a ficar um pouco... chegou um ponto exagerado, porque entrou na impulsividade alimentar e financeira, né? Que eu comecei a gastar muito com isso, tava, sabe, me prejudicando de uma forma absurda, saindo demais, fazendo coisas, enfim, sabe? Entrei numa fase de farra mesmo, de bebedeira, e falei, gente, não sou assim, sabe? Não tá normal, isso não tá certo. Comecei a... E aí no psiquiatra, ele me recomendou alguns remédios. Além do remédio para ansiedade, do medicamento para ansiedade, o medicamento para dormir, né, que é para indução de sono. Ok, me ajudou, porém trouxe diversos outros problemas, como vícios, né? Você se torna meio que dependente do remédio para dormir. E a minha questão da dependência não era tipo de... eu querer tomar o remédio o tempo inteiro, porque o certo que foi indicado para mim era eu tomar um medicamento durante a noite e ir dormir, né? Só que nisso eu ficava assim, cara, se eu não tomar esse medicamento, eu não vou conseguir dormir bem, e não vou ter um desempenho bom no outro dia. Então isso começou a se tornar um vício também, né? E comecei a ver essas dificuldades, então comecei a perceber essas coisas que estavam me atrapalhando, aonde que estava entrando, até o ponto que o psiquiatra falou, olha, o que eu posso fazer, você tem muitos sintomas de TDAH, né, de transtorno de déficit de atenção, então eu vou te encaminhar para fazer um exame neuropsicológico, né? Esse exame é bem mais complementar, ele não tem no SUS, né? Então não é gratuito, né? Tem um valor a ser pago, não é um valor baixo, né? É um valor alto. É o que eu posso pedir para você fazer e depois você traz os resultados desses exames para mim, para a gente conseguir adaptar melhor os seus medicamentos, né? Dependendo do que você tiver. Falei, beleza. Pessoal, nesse momento eu gostaria de agradecer, tá, a todos que estão acompanhando até aqui essa minha trajetória. Esse vai ser um dos meus últimos vídeos, talvez, tá? O penúltimo ou o último. E agradeço demais a todos os meus amigos. O pessoal conseguiu, sabe, me auxiliar. Basicamente eu cheguei nesse ponto, sabe? E as pessoas me ajudaram a fazer um junta-junta, minha mãe chegou aqui agora. Me ajudaram a fazer um junta-junta que eu cheguei ao meu diagnóstico, que eu cheguei hoje, tá? E, pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Falou, muito obrigado e fui!